Boa noite, irmãos. Graça e paz. Irmãos, como o Marco falou, a questão do discipulado em si já é algo que nós temos já falado aqui na comunidade já há algum tempo. Alguns vão se lembrar, alguns meses já atrás, né? O irmão AJ, né, que está lá nos Estados Unidos, ele trouxe uma palavra sobre isso já para nós. Depois o Marco falou recentemente e a intenção hoje, qual que é? Vocês vão ver que eu não vou entrar muito nos textos, só vou citar alguns textos, não vou entrar e fazer toda aquela base que o Marco já trouxe quando ele tratou disso recentemente, até por isso que a gente até disponibilizou novamente e pediu para os irmãos acompanharem. Aqui, a intenção de hoje vai ser basicamente qual? Trazer aspectos bem práticos. Por quê? Nós temos percebido, como vocês viram na hora que o Marco perguntou, vários irmãos já levantaram a mão. Então é algo que já tem acontecido. Uma coisa que já estava acontecendo dentre alguns irmãos, até antes mesmo da comunidade pensar, porque isso é uma prática comum em muitos lugares, muitos irmãos já fazem isso, muitos de vocês possivelmente já fizeram isso, ou receberam isso de alguma forma, certo? Mas hoje a intenção nossa é o quê? A oração nossa aqui do presbitério da comunidade, todos os irmãos, é o qual? De que isso seja uma cultura nossa. Que os irmãos aqui da comunidade, todos nós entendamos que o discipulado não é uma coisa nova, esse discipulado 1 a 1 que a gente vai falar mais especificamente hoje, como o Marco falou, a pregação é um tipo de discipulado, o grupo caseiro é um tipo de discipulado, o aconselhamento é um tipo de discipulado, mas aqui a gente está falando de um tipo específico que é o discipulado 1 a 1. Irmãos, isso não é novo, isso acontece desde que a igreja existe. E essa tem sido a pedra, vamos dizer assim, que o Senhor tem usado, a mais importante para o Senhor tratar e evangelizar e fazer a igreja dele crescer nesses últimos 2000 anos. Se a gente for ver, todo mundo aqui talvez não vai ter tido um relacionamento discipulado regular, como a gente vai falar aqui hoje, mas todos nós aqui cremos no Evangelho e fomos ajudados no início da caminhada por pessoas. Se eu pedisse para qualquer um aqui falar, cite o nome de 5, 6, 10 pessoas que te ajudaram na sua caminhada, sem as quais você não entenderia como o Senhor teria te alcançado. Ele teria alcançado. Ele teria alcançado. Se Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser. Mas o Senhor usa pessoas. E isso é a vontade dEle. Pessoas falhas, né? Vasos de barro como nós somos, e é através desses vasos de barro que nós somos, é que o Senhor escolheu fazer a igreja dEle crescer, multiplicar e se fortalecer. E a gente entende que esse relacionamento individual entre os irmãos, de cuidado, de afeto, de ensino, de exortação, é algo que a igreja tem que fazer. A liderança da igreja, os presbíteros, os diáconos, os oficiais da igreja, tem um papel sim nisso, no sentido de supervisionar, de orar, de ajudar, de servir, né, de servir mesmo de apoio. Mas entenda, irmãos, a responsabilidade é de cada um de vocês, de cada um de nós. Não é possível um cristão achar que, de uma forma ou outra, ele não é responsável pelo cuidado dos seus irmãos. Eu falei isso na abertura da reunião da última semana. Quem disse isso um dia foi Caim. Eu não quero saber do meu irmão. Por que eu tenho que cuidar do meu irmão? Nós não somos filhos de Caim. Nós não somos filhos de Caim. Nós temos responsabilidade, sim, sobre os nossos irmãos. Eu vou orar mais uma vez com os irmãos. Senhor, obrigado por esse cuidado, muito obrigado pela disposição que, se nós temos, vem do Teu Espírito Santo, e que nós possamos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor espera de nós, que nós somos filhos Teus, que nós temos dentro de nós, Senhor, essa necessidade de ter comunhão com os nossos irmãos, de demonstrar amor prático para com os nossos irmãos, porque isso é uma ordenança Tua, Pai, e que nós possamos fazer isso, Senhor, nos envolvendo, nos colocando à disposição, cedendo o nosso tempo, cedendo a nossa disposição. Nós nos entregamos em Tuas mãos e eu peço, Senhor, que todo tipo de distração seja repelido nessa noite e que o Senhor trate de cada um de nós aqui, aqueles que estão também ouvindo, Pai, que o Senhor trate nos nossos corações, no nosso espírito, Pai, que nós possamos compreender a Tua vontade para as nossas vidas e que nós possamos Te obedecer em nome de Jesus. Amém. Então, bem simples, o que significa ser um discípulo? Irmãos, um discípulo é um seguidor. Você pode ser discípulo de qualquer coisa, de político, de time de futebol, do que você quiser, mas um discípulo é um seguidor. Um discípulo de Cristo é o quê? Um seguidor de Cristo. Um discípulo de Cristo é um seguidor de Cristo, alguém que segue o nosso Senhor.
Todo cristão é um discípulo de Cristo, sem exceção. Vocês vão ver que eu tenho algumas citações, eu não fiz referências aqui, mas todas essas citações que eu fiz aqui nos slides é do livro Discipulado, do Mark Dever. Para esse tipo de aspectos práticos que eu estou trazendo para vocês, é um livro muito pequenininho, simples, fácil de entender, bem prático, bíblico. Então, os irmãos que quiserem depois, que não conhecem, quiserem ler, fiquem à vontade. E todas essas citações que eu vou pôr aqui saíram desses textos, tá? Ele vai dizer o seguinte, irmão Dever: ser cristão significa ser discípulo. Não há cristãos que não sejam discípulos. Ser discípulo de Jesus significa segui-lo. Não há discípulos de Jesus que não o sigam. Irmãos, o discipulado não é um tipo de relacionamento entre um mestre e um discípulo. Não é. Ah, mas isso não é óbvio? Infelizmente, para muitos meios evangélicos não é. Em muitos lugares, o vínculo do discipulado é praticamente um vínculo, sim, de um mestre com um discípulo abaixo, e tudo que esse discípulo tem que fazer, ele tem que pedir para esse discipulador mestre, e ele tem que autorizar. Irmãos, não é isso. O vínculo do discipulado entre duas pessoas que se propõem a fazer isso é um vínculo entre dois discípulos de Cristo, sendo que um deles, possivelmente aí vai ter mais tempo de fé, vai ter mais experiência, e se propõe juntos, né, a olhar para Cristo. Esse irmão mais velho na fé, esse irmão mais experiente, qual que é a intenção dele então? É ajudar esse irmão mais novo a olhar para Cristo. Essa é a intenção. É isso que é ser um discípulo. Não é ser discípulo nesse sentido de eu sou o mestre e você vai me obedecer em tudo que eu falar. Não é isso. Estou avisando porque existem meios, existem métodos que chamam de discipulado em igrejas que fazem isso. A pessoa não pode nem, não, eu vou me casar. Você já pediu para o seu discipulador? Ele que tem que autorizar ou não. Isso é uma coisa real que acontece no meio evangélico. Mas não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de dois discípulos de Cristo, onde um tem mais experiência e quer ajudar o outro a seguir ao Senhor. O que significa, né? Qual o significado, então, de discipular? E aqui é uma definição mesmo. Ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Outra definição possível, mais completa, né, seria: discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém de modo deliberado, intencional. Então, assim, irmãos, todos nós aqui exercemos influência uns sobre os outros, querendo ou não. O jeito que eu falo, o jeito que eu me visto, o que eu falo, as coisas que eu faço, eu estou exercendo influência sobre quem está à minha volta, boa ou má, certo? Agora, aqui, o discipulado ele é intencional em que sentido? Eu vou me propor diante de Deus, diante da igreja, a acompanhar um irmão, por isso que é intencional, por um período de tempo, até que se resolva uma situação, aí vai depender da situação, mas isso é algo certo. E o irmão, ele tem que saber disso. Eu vou chegar e falar: irmão, eu quero acompanhar você, nós vamos andar juntos, nós vamos caminhar, nós vamos nos encontrar com certa periodicidade. Vocês entenderam? Não é algo aleatório. O encontro aleatório, ele acontece? É lógico que acontece. Ele acontece no nosso dia a dia. Pela graça do Senhor, eu tenho tido a oportunidade de caminhar na caminhada do discipulado de algum tempo. Então, isso impede que eu tenha contato com outros irmãos? É claro que não. Eventualmente o irmão liga: estou passando uma situação, vamos conversar? Vamos, a gente vai, você conversa, toma um café, você vai outro dia, conversa de novo. Mas nesse sentido que eu estou falando, é uma situação específica. Não se confunde com esse discipulado regular e que é mais demorado e que às vezes se estende no tempo e cria um vínculo um pouco diferente. De forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. A intenção aqui, irmãos, é ficar mais parecido com Cristo. É eu ficar mais parecido com Cristo e a pessoa que está andando comigo, eu ajudá-la a que ela fique mais parecida com Cristo. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. Nós não fomos feitos, irmãos, se nem Deus, que é todo-poderoso, que Ele é autossuficiente, se até Ele é um ser relacional, Ele é relacional na Trindade, nós queremos viver sozinhos. Isso não existe. Nós não vamos conseguir viver sozinhos. Um crente que se propõe a viver sozinho, ele está em desobediência às Escrituras e ele vai sofrer as consequências dessa desobediência dele. Então, discipulado é o termo que uso, né, que o Dever falando, para designar o ato de seguirmos a Cristo. E discipular faz parte disso e significa ajudar alguém mais a seguir a Jesus. São pessoas perfeitas que discipulam? Não. Aqui,
a questão do discipular é você ajudar a olhar para Cristo. Eu tenho as minhas lutas? Claro que eu tenho. Mas até nisso, nessa caminhada, nós somos ajudados, irmãos. Até nisso a gente é ajudado. Até aquele que tem mais experiência, que se propõe a ajudar alguém, é impressionante o como a gente aprende, quanto a gente se coloca diante do Senhor, o quanto que a gente percebe as nossas falhas, as nossas limitações, e isso nos ajuda a olhar para Cristo também. 2 Timóteo vai dizer o que para nós? Paulo falando a Timóteo. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Irmãos, desde quando Paulo falou isso, é assim que a igreja cresce. Homens idôneos e mulheres idôneas, ensinando homens e mulheres, e assim há muito tempo. Estava conversando com o irmão Gabriel agora há pouco, né, falando que a primeira geração, talvez, que vai ter oportunidade de aprender do Evangelho sem ter contato com uma pessoa, vai ser a nossa. Isso é estranho. Você pode aprender do Evangelho ouvindo pela internet. Aí você se converte por uma pregação na internet. Não tem problema isso. A gente transmite, né, os nossos cultos. Mas, irmãos, a Bíblia nos ensina que o nosso vínculo tem que ser pessoal. A partir do momento que isso acontecer, qual que deve ser a nossa próximo passo? Procurar uma igreja local e conviver com pessoas e nos comprometer com pessoas e nos colocar à disposição para servir e para ser servido também. É isso, né? Então, o discipulado não é algo novo. Né? Como Paulo fala a Timóteo, homens ensinando homens, que ensinarão outros homens, que ensinarão outros homens, e assim a igreja tem crescido. Por que nós devemos discipular, irmãos? 2 motivos. Primeiro, por amor. Um dia alguém me amou. Eu, quando eu tinha 18, 19 anos, comecei a ouvir do Evangelho, não entendia nada, não sabia de nada, comecei a frequentar uma igreja, uma boa igreja, e algumas pessoas ali começaram a andar comigo, irmãos um pouco mais velhos que eu, e eles gastaram o tempo deles comigo, ouvindo um monte de abobrinha, ouvindo eu falando como se tudo aquilo era besteira, e eles tiveram paciência, e eles me escutaram, e eu sei que eles oraram por mim, né? E hoje são irmãos que eu amo e que andaram comigo e eram jovens. Eu tinha 18, 19, eles tinham 21, 22, 23. Foram essas pessoas que sentaram comigo. Por que eles fizeram isso? Por amor. Porque um dia alguém fez isso por eles. Irmãos, um dia alguém fez isso por mim. O Senhor, meu Deus, né, encarnado ali, o Filho, Cristo, um dia ele fez isso, ele se fez carne e se relacionou, tabernaculou conosco, ou seja, ele veio aqui nessa terra para ter relacionamento conosco. Então, o primeiro motivo que eu devo fazer é por amor mesmo. Irmão, não pode um crente sentar do lado de um outro crente, perceber que ele está em luta, que ele está em dificuldade, e você, conhecendo a palavra, simplesmente virar as costas e ir embora como se nada tivesse acontecido e você conseguir dormir bem com isso. A gente já falou sobre o cuidado material da igreja, a mesma coisa. Como que uma igreja pode se dizer uma igreja saudável sabendo que existem pessoas no nosso meio passando fome, passando necessidade? Não pode. Aqui é a mesma coisa, uma pessoa passa uma necessidade espiritual, eu lavo as minhas mãos e isso é problema do meu pastor. Não é assim que funciona, irmãos. Os nossos irmãos são problemas nossos, porque nós temos uma unidade no corpo. Nós somos um. Se o meu irmão sofre, eu sofro. Se eu não estou sofrendo, então é sinal de que eu não valorizo o corpo. Eu não tenho noção desse corpo. E aqui, irmãos, o corpo, a igreja é o corpo e o cabeça é quem? É Cristo. Então você não está desprezando só o seu irmão. Você está desprezando o Senhor mesmo, quando você rejeita as pessoas e quer viver a sua vida do seu jeito. 1 João, um texto muito conhecido, nós amamos por quê, irmãos? Porque ele nos amou primeiro. E se alguém diz, amo a Deus, eu sei tudo de doutrina, eu leio livros, eu venho aqui, eu faço, aconteça, eu prego, mas eu odeio meu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não vai amar a Deus quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Irmãos, se essa justificativa não é suficiente para você, isso já é um problema. Mas a gente tem a segunda justificativa. Por que a gente deve discipular e ser discipulado? Por obediência. Existe uma ordem expressa do nosso Senhor Jesus Cristo. Expressa. E essa aqui foi a última ordem dele, antes de subir aos céus. Ele disse, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A gente tem uma promessa
mas a gente tem uma ordem. E essa ordem aqui não era só para os 12, para os 11 naquele momento, não era só para os apóstolos. Isso aqui era para todos nós. Todos nós temos a responsabilidade de ir e fazer discípulos. Batizando, evangelizando, todos nós temos essa responsabilidade. É óbvio que o Senhor chama alguns, derrama um dom específico para alguns, que vão servir isso de maneira mais específica, vão ser missionários em lugares distantes, mas todos nós temos essa responsabilidade de cumprir essa ordem do Senhor. Desobedecer a isso, meus irmãos, é desobedecer a Cristo. Isso não é brincadeira. Aqui a gente vai entrar bem na parte mais prática mesmo, tá? Na prática mesmo. Aqui a gente acrescentamos mais alguns pontos aqui para a gente pensar um pouco. Mas aqui, irmãos, eu me baseei muito em quê? Na minha experiência, em relação aos vínculos de discipulado, aos meus muitos erros, aos vínculos, conversando com alguns irmãos que me deram algumas ajudas, minha esposa, e aí a gente foi pensando, e principalmente também nas dúvidas que muitos irmãos têm trazido, alguns irmãos que estão começando, alguns irmãos que passaram a discipular ou ser discipulados recentemente, às vezes as pessoas têm algumas dúvidas e a intenção aqui é trazer essas dúvidas mais frequentes e colocar isso de uma maneira bem prática. E ao final, a gente vai ter um tempo para perguntas. Aí os irmãos vão ficar à vontade para perguntar, né? Até pedir para o irmão Gabriel, ele está meio injuriado ali, mas machucado, mas se ele puder, daí também fica à vontade. Quem que a gente discipula então, irmãos? A gente falou, a gente vai colocar os nomes aqui das pessoas que têm a intenção de ser discipulados ou de discipular, que seja, mas nós temos às vezes essa questão, quem que eu vou discipular? Eu queria discipular alguém, mas eu não sei quem. Ou eu queria ser discipulado por alguém e eu não sei quem. É uma decisão complicada ou difícil, a gente não sabe nem por onde começar às vezes. Aqui então eu vou pegar algumas sugestões bem práticas, tiradas do livro também, para nos ajudar. Primeira coisa que você tem que considerar quando você está pensando em discipulado. Primeira coisa, membros da família. Irmãos, você fala assim, mas eu não sei o que é discipulado. Você já tem um vínculo de discipulado começado com algumas pessoas, do qual você é o discipulador responsável, e isso você nunca vai poder delegar para ninguém. Por exemplo, eu sou o discipulador da minha esposa. Isso não passa para pastor, isso não passa para o pai dela, para a mãe dela, para ninguém. Eu sou o discipulador dos meus 2 filhos. Isso não passa para ninguém. Então aqui a primeira coisa que você tem que pensar é, você olha para a tua casa, verifica se você está exercendo o seu papel na sua casa. Se você não está fazendo, isso não é desculpa para você não discipular. Antes, é um chamado para que você se arrependa, mude, peça perdão para a sua família e faça aquilo que você tem que fazer. Porque olha o que a palavra do Senhor diz, Paulo falando a Timóteo, se alguém não cuida dos seus parentes, em especial dos membros da sua casa, terá negado a fé e é pior que o incrédulo. Irmãos, a igreja com I minúsculo, é uma das maiores fontes de fuga para gente que quer fugir das responsabilidades. O que tem de gente que vem para a igreja para abandonar filho em casa, esposa em casa, e não por amor ao Senhor, não está escrito. O discipulado não deve ser uma fuga dessas. Assuma a sua responsabilidade diante de Deus que você tem. Quando eu falo a igreja com I maiúsculo, é a igreja, o corpo do Senhor, a igreja verdadeira, a igreja invisível, vamos dizer, daqueles que foram salvos. Essa igreja ela é universal, ela está no mundo inteiro. E nós não sabemos exatamente quem são essas pessoas. A igreja com I minúsculo é a igreja que a gente vê reunindo. Dentro dessa igreja com I minúsculo, é claro que existe joio. Certo? Por isso que nós aqui temos o cuidado sempre de estar pregando o evangelho, toda a pregação. Porque a gente sabe que há irmãos que ainda não creram no evangelho. Mas a igreja é um ótimo esconderijo para pessoas, para lobos. E a palavra nos ensina que viriam lobos. E o lobo, quando ele vem, ele vai se disfarçar até de discipulador, até de discipulando, de pregador, de presbítero, de diácono. Então a gente tem que tomar cuidado. Qual é o padrão que a gente vai utilizar para ter esse cuidado? A palavra de Deus. Aqui é um critério bem claro. Alguém que não cuida da sua casa não está apto. Não é só para discipular, não, irmãos, é para qualquer coisa. Trate primeiro da sua casa. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto sobre quem discipular. Irmãos, parece meio óbvio, mas às vezes não é, né? Mas é um cristão. Ah, mas eu não posso levar o evangelho para alguém que não é cristão? Isso aí é evangelização, é outra coisa que nós temos que fazer.
Mas entenda, você sentar com um não crente para você conversar e falar de Cristo, isso pode até se estender por um tempo. Às vezes a gente fica conversando e orando por alguém por muito tempo. Isso é evangelizar. Você não pode, as coisas que nós vamos falar sobre o como evangelizar, dificilmente vai se aplicar para essa pessoa. É impossível. Como é que você vai cobrar dessa pessoa coisas que só podem ser cobradas de um crente? Entende? Então, primeiro, tem que ser um cristão. Discipulado é com cristãos. Agora, um outro detalhe que a gente coloca, e aqui não é que é obrigatório, mas é muito recomendável, é alguém que seja parte, principalmente, da sua igreja local. Pode ser que vai ter situações muito específicas de alguém que está lutando, que está saindo, que está tendo uma dúvida lá, e às vezes a gente vai se aproximar e vai ajudar essas pessoas? Sim, mas a importância da igreja local, irmãos, se reside inclusive nisso. As pessoas que se propõem a ser membros de uma igreja local, elas estão ali à disposição para servir e ser servidas. E aí chega no momento, por exemplo, discipulado, e não tem ninguém para ajudá-la nesse ponto, porque a gente está tentando resolver os problemas do mundo inteiro. Nós temos um vínculo de responsabilidade com os irmãos aqui. Não estou falando que é proibido, irmãos, não queiram me entender, não é isso. E aqui também vai ter outras coisas. O irmão Mark Dever ele vai colocar algumas situações até que eu considero são interessantes. Uma situação, por exemplo, de pecado grave. E a pessoa, olha, isso é pecado, você precisa ser tratado diante do Senhor, vamos conversar com o presbitério. Não, a sua igreja vê assim, eu vejo de outro. Vocês entendem? Então, pode criar ali situações distintas. Então, é recomendável que seja assim. Aqui ninguém está falando de proibições. A gente está falando de uma recomendação. Do mesmo gênero, para ficar bem claro, do mesmo sexo que o seu. Se você é homem, homem. Se você é mulher, mulher. Ah, mas ninguém se aproxima daquela irmã. Só eu que tenho acesso a ela. Então, assim, ela vai deixar de ouvir o evangelho por causa disso? O Senhor Deus, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser levantar alguém para ir lá, ele vai levantar alguém para ir lá. Irmãos, a gente é fraco, é muito fácil ser tentado. O vínculo que se cria no discipulado é um vínculo de muita intimidade, de muita comunhão. Isso pode dar margem para pensamentos equivocados. Ah, a pessoa está me escutando, ele é tão querido, ele é tão bonzinho, ele me ama. É muito fácil isso acontecer. Então, isso não deve, de forma alguma, acontecer. Você é homem, você vai andar com homens. Você é mulher, você vai andar com... Ah, mas não tem mulher suficiente na igreja. O Senhor vai prover a hora que Ele quiser, a gente vai orar por isso, mas não uma coisa, um problema não pode ser justificativa para um outro erro. Tá? Diferente de você, aqui é mais uma recomendação. É lógico, ninguém é totalmente igual um ao outro. Nós sempre somos diferentes em um ponto ou outro. Mas, irmãos, tem coisas que às vezes a gente é muito parecido. Ou, por exemplo, você pega duas pessoas muito passivas, muito pacíficas, muito calmas. Aí eu olho para o irmão e falo, eu me identifico com ele, olha, ele é calmo igual eu. E aí, tipo, tem horas que você não pode ser pacífico. Tem horas que você tem que ser incisivo, certo? Aí os dois irmãos, um ajudando o outro. Aí, aquela hora lá, falaram isso e eu fiquei bem quieto, fiquei na minha. Você fez certo. Você não devia mesmo, eu também faria a mesma coisa. E o contrário também, né, irmãos? Aí tem dois caras que querem botar fogo no mundo. Não é bom que andem juntos também. É lógico, irmãos, sempre há complementariedade. Ninguém é idêntico um ao outro, a gente sempre tem algo a aprender. E muitas vezes você começa a conviver com alguém que você acha que é diferente de você, mas depois você descobre que vocês são parecidos. Ou que você acha que é parecido, mas depois você vê que é diferente. Então isso é uma coisa que a gente... Aqui é uma recomendação. Se você percebe que você tem um perfil muito parecido com alguém, talvez seria interessante. É mais difícil. É muito difícil você lidar com alguém que é muito diferente para você. Mas, irmãos, isso dá um crescimento muito maior. Então, você estudar aquilo que você já sabe, vai trazer acrescentar algo a você? Não vai. O ideal é que você estude algo que você não saiba, por mais difícil que seja. Alguém disposto a aprender. Então, às vezes, assim, eu quero começar a discipular alguém, pensei no irmão fulano. Nossa, Deus colocou ele na minha oração, eu vou orar, vou discipular ele. Irmão, eu quero começar a discipular você, tal. Outro dia a gente conversa, vai, joga para frente. Ou até se dispõe, não, tá bom, vamos começar, a gente começa. Aí a pessoa não lê, a pessoa combina o horário, desmarca na hora, não estuda, não se importa, não está à vontade, não está afim, não quer fazer. Irmãos, tem muitas pessoas precisando disso. Então, assim, às vezes você tem que perceber, será que não é você querendo discipular aquela pessoa? Você que está querendo, porque, não sei por que motivo, mas você que está querendo? Então,
coloque diante do Senhor isso e se preocupe, tem muita gente disposta a aprender que muitas vezes a gente não escuta a voz. O Senhor sabe quem são essas pessoas, o Senhor vai revelar no momento adequado. Às vezes pessoas que não aparecem tanto no meio da multidão, mas elas fazem parte do corpo de Cristo, igual a que fala mais alto. Então nós temos que estar prontos para as pessoas e entender isso, pessoas dispostas que estão querendo aprender de fato. Irmãos, a quantidade, eu me lembro lá em Cascavel, quando a gente começou a trabalhar um pouco com o discipulado lá, como surgiram irmãos que ninguém nunca tinha ouvido a voz dentro da igreja e que depois de algum tempo eles estavam servindo em ministério, eles estavam evangelizando, eles estavam com um grupo nas casas e você não sabia. Foi dada a oportunidade do quê? Da pessoa simplesmente você sentar do lado. Tem pessoas que são tímidas, que não vão ter coragem de subir aqui no púlpito. Que é uma coisa assim que às vezes deixa uma pessoa com muito medo. Eu tenho também, mas assim, você acaba se acostumando. Mas tem pessoas que isso é impeditivo. Mas quando você senta do lado da pessoa sozinho e conversa, você vai ver o tanto de coisa que tem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem muita gente que fala muito, conversa muito, aparece muito, mas não está disposto. E tem gente que está disposto. Então a gente tem que saber discernir e ter sabedoria para isso. Que seja fiel a ensinar o próximo. Lembra que eu falei? O discipulado, irmãos, é algo que todo cristão faz. Todo cristão é um discípulo de Cristo. A ordem é para todos nós. Então, a partir do momento que você está discipulando alguém, é algo que tem que ficar muito claro. Irmão, você que está andando comigo, digamos, pode ser alguém que já tem um tempo na fé. Você já está caminhando com alguém? Ah, não, ainda não. Você está disposto a caminhar com alguém? Ah, um dia, quem sabe. Tem que ficar claro desde o começo que todos nós somos chamados para fazer isso. Todos nós, sem exceção. Todo crente é chamado. É lógico, o neófito é quem? É o cara que acabou de se converter. Essa pessoa vai sair discipulando? Não é razoável. Não é bom, ela não tem essa sabedoria. A pessoa acabou de se converter, conheceu o Senhor rapidamente, mas vocês entendam que tem que ser algo muito claro desde o começo. Não, eu quero só para mim mesmo, que eu estou precisando resolver um problema. Assim que eu resolver, eu não quero mais saber disso. Então a pessoa está precisando de outra coisa, ela precisa de médico, ela precisa de terapia, ela precisa de outra coisa, não é discipulado daí. O discipulado é um vínculo orgânico, é um corpo crescendo, é isso que é discipulado. E agora o como discipular? Como fazer isso? A gente fala bastante, tá, mas o que eu faço? A hora que eu chego lá, eu sento, converso, o que é isso? E aqui eu fiquei meio preocupado que o Fernando veio, né? Eu tenho caminhado com ele. Até falei, Fernando, não vai não, porque aí ele vai acabar me expondo, falando que eu não faço talvez algumas das coisas que eu vou escrever aqui. Mas aqui é o momento também para a gente expor também as falhas, né? Aqui, irmãos, encontros regulares. O chave é isso. A gente tem uma sugestão aqui do presbitério, a gente colocou, mas não que isso seja o ideal. Às vezes era até bom que fosse mais vezes. A gente pensou num quadro quinzenal, né? Mas nesse sentido, para ter uma regularidade, para não deixar isso passar demais, porque às vezes fala assim, não, uma vez por mês. É pouco tempo. Aí, não, uma vez por mês, e aí um mês já falhou porque alguém viajou naquele dia. Bom, vai ficar 2 meses, então é mais complicado. O ideal mesmo seria até menos, uma vez por semana, mas a gente entende a questão do tempo, que é difícil para todo mundo, tudo mais. A gente vai dispor de tempo, a gente quebre mão do nosso tempo por amor aos irmãos, certo? Essa é a nossa intenção, mas assim, tem que ser regular, irmãos. Tem que marcar horário. Não deixe só para a hora que sobrar tempo. Ah, não, a hora que der, né? O Fernando mesmo é uma experiência disso, né? Às vezes a gente... Não, a gente vai marcando. E às vezes dava certo, às vezes não dava. Então a gente conversou, vai ser toda segunda-feira, tal hora, 6 horas, 6h30. Ok. É importante isso. Você, mas isso é regra, isso é legalismo. Irmãos, não é. Isso aqui, disciplina não é regra. Disciplina nos ajuda, nós, pecadores que somos, a focar em alguma coisa. Se tornar uma regra, se tornar um legalismo, está errado e isso tem que ser tratado diante por Deus. Mas isso não anula a importância e a necessidade da gente estar discipulando uns aos outros. Encontros regulares, aí a sugestão aqui quinzenal pelo menos, aproximadamente 1 hora de duração, e aqui essas 3 coisas que tem que estar envolvido. Via de regra são essas 3 coisas aqui. A oração, o compartilhado da palavra e a comunhão. É você conversar, você entender. Irmãos, discipulado não é aula. Eu estudei o livro, eu vou lá e vou falar tudo. Ok, a pessoa vai sair, vai acabar ali sabendo mais de teologia. Mas a intenção não é essa. Por isso que é importante o tempo de comunhão. Como que foi a sua semana?
que aconteceu? Você brigou com seu pai? Você brigou com a sua esposa? Por quê? Você percebeu algum padrão nessa briga? Então, assim, é uma coisa que você tem que conversar. Então, isso faz parte da comunhão e aí a gente vai estudar. A gente vai falar um pouquinho sobre o que estudar. Aqui, esse estudo conjunto, aqui algumas sugestões. O irmão Mark Dever, por exemplo, ele vai sugerir 2 coisas especiais que ele gosta mais. Estudar a Bíblia mesmo. Vamos estudar Efésios. Vamos estudar Tiago. Vamos estudar o Evangelho de João. E que é muito bom, né? A gente sabe que é bom. Uma outra sugestão que ele dá, mas isso só é possível numa igreja que prega expositivamente, que prega a palavra, é meditar ou pensar no estudo, no culto, por exemplo. Teve uma pregação, o irmão pregou no Salmo 120. Então vamos conversar sobre as aplicações, como isso entra na sua vida, não? Então isso é uma possibilidade. E uma outra opção também são livros, né? Livros que sejam edificantes, livros que sejam conhecidos, né? Até a gente estava conversando, eu e o Marco esses dias aqui sobre isso. Nós nos colocamos à disposição para ajudar os irmãos em relação a isso. Aqui é muito cuidado, irmãos, porque livro tem de tudo quanto é jeito. Tem livro para edificar, mas para destruir tem muito mais do que para edificar. Então, cuidado com a curiosidade aí. E seria importante, trate conosco. A gente vai divulgar alguns livros, a gente pode divulgar isso, falar, recomendar. O nosso boletim fala de alguns livros sempre. São livros que já são recomendados por nós, mas assim, cuidado com os livros. A questão aqui também, que fique bem claro. Mas eu sou uma pessoa, eu sou um jovem, eu estou caminhando já há alguns anos, mas eu não tenho muito conhecimento, ou eu sou uma pessoa que não tem muito conhecimento ainda, mas eu já tenho um nível de experiência que eu queria sentar com o irmão que está chegando agora para ajudá-lo. Ok. Como é que eu vou pegar o livro de João e vou começar a expor o livro para a pessoa? Irmãos, não é para você pegar um livro, quando você vai estudar junto, não é para você fazer uma pregação expositiva verso por verso, não é isso. A proposta não é essa. A proposta é qual? É vocês lerem juntos. Já lerem antes, leiam em casa, orem sobre aquilo, anote, isso aqui está errado na minha vida, isso aqui eu não entendi, o que quer dizer essa passagem? Aqui eu tenho muito para aprender, aqui graças a Deus eu tive uma vitória. E você vai anotando essas coisas e vocês vão conversar sobre isso. Basicamente, esse estudo bíblico é isso, não é? Porque senão só os pastores, ou alguém que estudou, poderia ir lá e vamos fazer uma exposição do grego, A intenção não é essa. A intenção é conversarmos juntos sobre isso, sobre a palavra de Deus. Ou um livro que aponte a palavra de Deus, né? Ou um sermão que aponte a palavra de Deus. Essa é a nossa intenção. É isso que a gente vai usar como apoio. Vai ter dias que vocês não vão conversar sobre o livro, sobre o texto? Sim. Eventualmente, com o passar do tempo, né, e a intimidade vai sendo criada, vai acontecendo situações, às vezes, que não vai dar para você estudar o texto. Às vezes vai ser um dia que vocês vão ficar orando o tempo todo. Às vezes vai ser um dia que o irmão vai ficar chorando o tempo todo. Às vezes vai ficar um dia, isso não aconteceu ainda com o irmão, viu? Só para falar, né, porque eu citei ele como exemplo. Mas vocês entenderam o ponto aqui. Não é uma coisa fixa, irmãos. Isso aqui não é um programa da igreja, Comunidade Cristã de Londrina, que a gente vai fazer, começa no dia tal, termina no dia tal, a gente fecha o ciclo, ganha um diploma e fiz o discipulado. Não é isso. Isso é vida. É vida. O seu irmão está precisando? É a hora que você precisa cuidar dele, ajudar ele, andar com ele. Essa é a intenção. Isso é vida orgânica, isso é corpo. É o corpo crescendo, é o corpo que machuca e tenta ali se curar. Então, é só para ficar claro isso, porque às vezes você fala assim, não, no discipulado não deu certo hoje, porque eu cheguei lá e o irmão estava passando por um problema sério, a gente orou, ele contou o problema dele, aí nem deu tempo de entrar no livro. Não tem problema. Isso faz parte do discipulado. Isso é mais importante, às vezes, que estudar o livro naquele dia, ou a Bíblia mesmo. Agora, isso não é que a gente não vá apontar para a Bíblia sempre. Esse é o ponto. Digamos que tem um dia que está cheio de problema ali. Veio, está com luta, está com confusão, está com problema, o que a gente tem que fazer? Apontar para a palavra, apontar os princípios. Irmão, olha, mas a palavra diz isso, e você está ali orando, você está incentivando, mesmo que você tenha que sair um pouco daquilo que você tinha se proposto, que era a leitura daquele capítulo ou daquele estudo ali. Quem faz parte dos grupos caseiros aqui sabe o que é isso. Às vezes a gente se programa para estudar tal ponto, aí chega lá e às vezes o irmão está com um problema e o outro também, e a gente pega e acaba orando ali, ficando uma reunião mais de oração do que de estudo. Se isso acontecer, foi uma reunião ruim? Não, naquele momento era isso que a igreja reunida ali precisava fazer. Isso tem que ficar claro.
Outro ponto, irmãos, nós somos membros de uma igreja local, todos nós aqui somos membros de uma igreja local e a gente está debaixo da autoridade da igreja local. Por que é assim? Por que o Senhor quis que nós nos organizássemos em igrejas locais com líderes pecadores, cheios de falhas? Por quê? Eu não sei. Mas foi assim que Ele quis fazer e é assim que funciona e é assim que a gente tem que se submeter, mesmo sabendo das falhas dos seus líderes. Vocês sabem que nós temos muitas. Então, assim, mas o que isso tem a ver? Irmãos, nós temos que ser fiéis no aquilo que a gente vai falar. Mas só está eu e o meu discipulando ali. Preciso respeitar tudo, tem que ser tudo do jeito que a igreja quer. Irmão, não vai ter censura. Eu não vou estar lá olhando o que você vai falar. Mas aqui é uma questão que a gente exorta os irmãos individualmente a serem fiéis àquilo que nós cremos aqui. Então, por exemplo, nós temos uma confissão de fé aqui na comunidade. Nós temos a confissão de fé, que aponta para a palavra, por isso que a gente adota essa confissão de fé. Se você discorda de algo que está ali, ou mesmo não entende algo que está ali, que é muito comum, pode acontecer, isso faz parte. Isso não quer dizer que você não está apto para discipular uma pessoa porque você não tem uma compreensão adequada sobre um ponto ou outro da nossa confissão como um todo. A maior parte dos irmãos nem leram toda a confissão. Vocês entenderam? Mas uma coisa é certa. Se em algum ponto você discorda de algo, então você tem que ser fiel em que sentido? Tudo que está sendo feito, ainda que os presbíteros não estejam ali, está sendo feito debaixo da autoridade da comunidade. Então, assim, não seja contrário. Seja verdadeiro. Não tem problema ser verdadeiro. Fale, olha, irmão, sobre isso que você está me perguntando aqui, eu não sei. Eu não entendo e a minha compreensão é diferente dos irmãos da comunidade. Então, assim, eu prefiro não falar sobre isso. E aí, se você tiver dúvida, vá falar com os irmãos, ou vamos conversar junto, a gente pode conversar junto. Não precisa mentir, não precisa enganar, não precisa fingir. Não, trate com a verdade, mas seja sincero. Isso é muito comum acontecer, irmãos. Eu fiquei 7 anos numa igreja presbiteriana, membro de uma igreja presbiteriana. E eu dava aula, eu participava das liturgias, eu ajudava lá em muitos aspectos lá. Mas eu não concordava, por exemplo, com o Pedro batismo, que é o batismo de crianças. E eu tinha 2 crianças, pequenininhas, né? O Pedro nasceu lá. Então eu cheguei para os meus pastores e falei, olha, eu amo a igreja, estou aqui para servir, mas eu quero deixar claro que eu não concordo. Então, assim, eu não quero ser escândalo para ninguém, se vocês não quiserem que eu participe dos ministérios, não tem problema, mas eu não gostaria. E eles, não tem problema, pode continuar. Isso foi um voto de confiança deles para mim? Foi. Mas, ao mesmo tempo, em todos os meus ministérios de ensino que eu tive ali na igreja, mesmo quando tinha que falar de batismo, eu preferia me abster. Então, eu não falava, não chegava assim, a aproveitar do púlpito e do microfone que me deram, agora vocês vão aprender o que é batismo de verdade. É tudo mentira, estão tudo errado. Não. Isso é um voto de confiança, você tem que respeitar. Eu não me propus a ser membro, né? Eu não me propus a ser membro daquela igreja, então eu tenho que respeitar, ainda que eu não concorde com tudo. Irmãos, ninguém concorda com tudo. Isso não é motivo para a gente desesperar, sair, fugir, não é. Então, assim, a gente tem que entender. Às vezes você não está entendendo, às vezes é uma falta de compreensão, às vezes você vai entender um dia. Então, cuidado. Só não seja infiel nesse ponto. Se você discorda de algo que é pregado aqui, trate conosco. E deixe claro para a pessoa, falar, olha, eu não concordo muito, mas eu mesmo fui discipulado no começo da minha caminhada por um irmão, lá na comunidade de Maringá, e ele nunca falou nada diferente daquilo que era a doutrina pregada na comunidade. 20 anos depois, hoje, eu conversando com ele, eu percebi que ele tinha pontos que ele não concordava muito, mas ele respeitava o fato de eu ser um neófito, de eu ser novo, ele não queria causar confusão, ele nunca expôs, eu nunca percebi isso. Isso é fidelidade. Ele se anula, de certa forma, em amor ao corpo. E aqui não é... Entenda, irmãos? A gente vai estar sempre à disposição para isso. Inclusive livros, por exemplo, dúvidas. Venham falar conosco. A gente vai estar à disposição dos irmãos. Isso aqui é importante. Além dos estudos, que a gente coloca quinzenalmente, né, de outra forma, se for o caso, na medida do possível, ter momentos de comunhão no cotidiano. Telefone, WhatsApp é uma ferramenta boa, mas, se possível, até pessoalmente. Esse pessoalmente, irmãos, não é para toda vez que você encontrar, você tem que ler o livro, tem que estudar. Não, não é isso. Mas assim, eu estou estudando quinzenalmente com o irmão. Aí eu vou fazer um churrasco, chama o irmão. Não, né? Você vai fazer, assim, aqui são detalhes, irmãos, são detalhes assim, porque quem aqui tem bastante tempo livre?
Ninguém levantou a mão, né? Eu também não tenho. A gente não tem tempo livre. Mas a gente tem muitas coisas que a gente faz. Então, por exemplo, eu estou encontrando com o irmão de 15 em 15 dias, ok. Mas é bom que eu tenha mais contato com ele. Então, por exemplo, o Fernando, por exemplo, eu vou cortar o cabelo. Você uma vez, cadê o irmão Daniel? Olha lá. Olha lá, naquele irmão lá. Aquele é o barbeiro, né? Teve um dia que a gente, né, combinou, falou assim, vamos andar junto, vamos cortar o cabelo junto? A gente nunca tinha conversado muito. Naquele dia, o irmão Daniel veio com a caravana dele, né? Me deu uma carona, a gente foi junto, deu uma volta em Londrina para ir cortar o cabelo lá no irmão Dantas. A caravana quebrou. Foi? Não foi? A caravana quebrou. A gente estava lá perto do Jockey Club, perdido. A gente teve que andar mais de 1 quilômetro para ir atrás de um lugar para buscar ajuda. Mas foi a primeira vez que a gente sentou e conversou. Que a gente conversou, a gente falou sobre a palavra, a gente falou sobre as nossas vidas. A gente nunca tinha... você estava encontrando no grupo, conversando ali. Mas nesse dia que aconteceu algo aleatório, aleatório para mim, o Senhor sabia o que ele estava fazendo. Então nós temos que promover esse tipo de coisa. Chama o irmão para ir à tua casa, para fazer algo. Vamos cortar o cabelo? Vamos marcar junto? Vamos ao cinema junto? Vamos. Eu não tenho muito cabelo para cortar, né? Mas acontece. Eu vou levar o meu carro à oficina. Vamos junto? Vamos. São momentos em que a gente pode conversar. E outra coisa, o discipulado tem a ver com irmãos mais velhos na fé, mais experientes, andando com irmãos mais jovens. Então é importante que um irmão veja o outro no dia a dia. Por exemplo, levar o irmão para minha casa. Vamos lá, ficar lá em casa, lá, a gente vai comer alguma coisa, a gente vai conversar e tal. No dia normal, vamos assistir um jogo, ver como que é o dia a dia na minha casa. Por exemplo, um irmão que tem filho pequeno. Você já fez um culto caseiro na sua casa? Eu nunca fiz. Eu faço lá em casa. Vamos lá em casa? Aí você participa do meu culto caseiro lá. Você vai ver como que eu faço com as minhas crianças, como que a gente conversa. Vocês entendem que são coisas do dia a dia? Que talvez lá na igreja primitiva isso era mais comum, porque eles não tinham tantas distrações, tantas fontes de prazeres. Lá não tinha prazer naquela época, muita coisa. Era trabalhar e ter comunhão um com o outro. E eles experimentavam isso, e a gente está abrindo mão disso. Por celular, por televisão, por muito trabalho, para ganhar muito dinheiro. Irmãos, a gente precisa conviver mais. Isso aqui tem a ver com isso. Chama o irmão para ir na tua casa, conversa com ele, tipo assim, no dia a dia. Vai fazer um negócio. Eu vou inventar um prato novo hoje. Chama o irmão, vai ver. O irmão Mark Dever, ele até coloca assim, que ele é pastor titular da igreja, de irmãos que estão sendo treinados para o pastorado, dele levar para a casa dele o irmão, deixar lá 3, 4 dias de hóspede. Para ele ver ele brigando com a esposa, como que é, depois pedindo desculpa para a esposa. Tudo isso faz parte. Essa mentira de perfeição, de crente, isso é mentira, isso não existe, a gente já falou isso. Por isso que existe perdão. É importante que os irmãos vejam as falhas. Quantos irmãos aqui já não sofreram muito dentro da igreja porque entraram na igreja com falsas expectativas e descobriram que o Marco tem pecado. Nossa, o Marco falou um negócio que eu não concordo. Será que eu contei para alguém? Me perdoa, irmão. Vocês entendem, irmãos? Então, assim, é importante caminhar junto, entender, ver, brigar mesmo, ver o filho ser mal educado. Eu vou contar uma história aqui. Não? Eu vou contar, não vou citar nomes, né? O dia que o irmão AJ veio aqui a primeira vez, a gente conversou um pouquinho, falei, vamos lá em casa. Aí a gente chamou ele para ir lá em casa. Aí ele chegou antes, ele é americano, né? Americano chega antes. Eles são pontuais. E quando ele chegou, um pouquinho antes, eu não estava em casa, eu estava na rua com o meu cachorro, levando ele para fazer xixi. E aí eu vi eles vindo, eu encontrei, tudo bem, vamos subir juntos, aí subimos juntos. Mas, infelizmente, né, a minha esposa, meus filhos não sabiam que eu estava subindo com eles. E bem na hora que eles subiram, e eu abri a porta, foi bem numa hora daquelas disciplinas, mãe, filho, filha ali e tal. E aí eles abriram, assim, eu falei, irmãos, dia a dia nosso é assim, todo mundo tem disciplina, né? Ele falou, não, irmão, é isso mesmo, graças a Deus. E ele ficou tão feliz, depois quando ele pregou aqui, foi uma das coisas que ele falou, né, da importância disso. O Mark Dever fala muito disso, irmãos. O irmão mais novo que quer casar, que quer ficar noivo, que quer ter filho, é importante ele ver isso também. Tem machucado, você tem umas briguinhas ali, mas o que a gente faz? É perdão, tratamento, conversa.
ir para um casamento, ir para uma paternidade achando que vai ser tudo perfeito, você vai se decepcionar muito. E a palavra não te dá margem para isso, daí é da sua cabeça isso. Isso aqui, irmãos, é muito sério e muito importante. Orar regularmente um pelo outro. A gente não tem ideia do quanto isso é importante. Não tem mesmo, eu não tenho. Eu faço. Eu oro todos os dias pelos irmãos que têm andado comigo. A palavra diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Qual é, diante do Senhor, isso é uma coisa que talvez a gente nunca vai saber, mas o Senhor sabe. Você ficar, por exemplo, numa caminhada de 6 meses, 1 ano com o irmão, e todos os dias você está orando por aquele irmão e pela família dele. Todos os dias você está orando por aquele irmão e pela família dele. E ele está orando por mim também. Irmão, vocês acham que isso é algo supersticioso? Se fosse, o Senhor não teria mandado a gente fazer. Então isso é algo muito importante. Quando você está orando por alguém, você está se colocando debaixo de submissão do Senhor, está pedindo para que Ele te ajude em relação àquela pessoa, você está intercedendo por aquela pessoa. Então, nesse ponto, já é um ponto muito importante que a gente tem que fazer. Ore sempre. Não é a oração só com o irmão em si ali no momento, mas eu estou falando todos os dias. Lembrou? Você está orando pelo irmão. Ele está na sua mente o tempo todo. Muito importante também. Ser sensível à necessidade da pessoa. Foi aquilo que eu já comentei um pouco. Vamos estudar o livro X. Ok. A gente começa a estudar um livro. Tributos de Deus, do Pink. Ótimo livro. Bom para estudar, você vai aprender muito, um livro pequenininho. Aí, de repente, você está andando com o cara, pum, minha esposa está grávida. Está grávida, foi sem querer, a gente não estava pensando nisso, eu não estou preparado, eu nunca li nada. Será que às vezes não seria o momento de vocês orarem, talvez estudar algo mais sobre filhos? Vocês entendem a questão aqui? Ou acontece muito, você está passando ali estudando um livro ou um texto da Bíblia e surge uma necessidade específica. Eu estou tendo problema lá com a minha esposa. Eu estou tendo problema com o filho. Será que o discipulador fala, não, a gente tem que chegar no fim do livro, então eu não posso tratar isso. Não é assim. Vocês entendem? Aqui tem que ter essa sensibilidade de perceber, às vezes, aquilo que a pessoa está precisando naquele momento. Ninguém está falando aqui de fugir da palavra, mas para olhar outros ângulos da palavra. Às vezes a proposta no início é uma. Vamos estudar a pessoa de Deus nesse livro, por exemplo. É uma ótima proposta. Mas depois você percebe que a pessoa tem sérios problemas na área de finanças, por exemplo. Aí você vai fechar os olhos para isso e vai continuar? Não. Então, você vai olhar para a autoridade de Deus, para os princípios de Deus, para os atributos de Deus, mas aplicando em relação a isso. E às vezes você pode estudar um livro específico sobre isso, textos da Bíblia específicos sobre isso, e depois voltar. Não tem problema nenhum. Então a gente tem que estar sensível a isso. Discipulado não é coaching. Todo mundo sabe o que é coaching agora, né? Coaching, mentoria, né? Você ter alguém que vai dirigir a sua vida e dar toda a sua direção para você ser um campeão. Não é isso. Discipulado não é coaching. E aqui, irmãos, é uma dos problemas práticos que mais quem está começando acabam fazendo. Eu já errei muito nisso. Você ama aquela pessoa, você quer ajudar aquela pessoa, a pessoa está com problemas. Aí sabe o que você quer fazer? Resolver os problemas dela. Então é o seguinte, você chega lá e fala para sua namorada assim, fala isso. Aí depois você vem falar comigo. Não é isso. Isso não é isso. Você não deve decidir nada pela outra pessoa. Aqui são 2 pessoas olhando para Cristo. O que você tem que fazer com a pessoa é ajudá-la a olhar para Cristo. Então, digamos, o irmão chega e fala assim, estou pensando em trocar de carro. Você acha que eu devo trocar de carro? Você vai colocar os princípios. Primeiro, vamos levar alguns princípios aqui. Você tem dinheiro para comprar o carro? Não. Então, tem um princípio bíblico que diz que você não deve comprar um carro. Não sou eu que estou falando que você não vai comprar o carro. Vamos ver os princípios. Qual que é a sua motivação? Você precisa desse carro? É status? Você quer ser uma pessoa mais aceita? Aí você vai tratando a questão do orgulho. Vocês entendem? Então, assim, você coloca os princípios bíblicos para a pessoa e deixa bem claro, irmão, você vai decidir. Mas os princípios estão aqui. Às vezes a pessoa não tem a facilidade, ou às vezes ela não tem o discernimento de compreender isso. Que a motivação dele de comprar o carro é porque o irmão dele também trocou de carro. E aí, poxa, eu vou ficar com um carro pior? Isso não é uma motivação boa. Vocês entenderam? Então, mas não é eu que vou falar assim, você está proibido. Não. Mas você leva a pessoa, olha para a Bíblia. O que a Bíblia fala a esse respeito? E aqui isso é para qualquer coisa, para qualquer área da vida, ajude a pessoa a olhar para a palavra.
Discipulado não é aula particular de teologia. Também é uma coisa que a gente pode fazer. E eu já errei muito nisso, porque eu gosto de estudar, eu gosto de ler. Aí você pega, prepara um estudo e você passa um estudo. A hora que acaba, pronto, já deu a hora, fechamos, matéria dada, vamos embora. Não é isso. A gente não é professor. Discipulado é um vínculo de comunhão, de intimidade, onde as pessoas vão falar. Vai ter um momento de ensino? Sempre vai ter um momento de ensino. Você sempre vai ter algo para ensinar. Mas não é uma aula particular. Tipo assim, tanto que, se fosse assim, muitos de nós falam assim, eu não posso discipular ninguém, porque eu não tenho conhecimento teológico para responder perguntas complexas. Nem precisa ter, irmãos. Para discipular, você tem que ser um discípulo. Então, assim, você sendo um cristão, você já tem algo a ensinar outras pessoas. Como eu disse, no meu exemplo, quando o Senhor me chamou, eu tinha 19 anos, eu estava no primeiro ano da faculdade, eu estava começando a trabalhar com uma namorada. Quem o Senhor levantou para andar comigo naquele momento foi um jovem de 22, 23 anos, que estava começando a trabalhar, que estava no terceiro ano da faculdade. Aí você fala assim, nossa, mas não seria melhor que o Paulo Bornelli viesse me discipular com 78 anos? Na época ele não tinha isso, não tinha menos, mas... Olha, claro que eu iria aprender muito com ele, mas vocês entendem que naquele momento, o que eu precisava era de um irmão para me ajudar lá na faculdade? Que me encontrava lá na faculdade, às vezes? Então, assim, você fala assim, não, eu não sou apto, eu sou muito jovem. Não, irmão, se você é cristão, você já tem algo para ajudar. Eu estava com 1 ano de convertido. Ele já tinha mais. Então, ele já tinha coisas que ele podia me ajudar. Tem muitos irmãos aqui que se creram no Evangelho há 2, 3 anos atrás. Ele fala assim, eu não estou apto para discipular ninguém. Irmão, você está mais apto para discipular alguém que está recém-convertido agora e que está passando por uma experiência agora de conversão, de luta com família, de problemas no trabalho por conta da conversão e tudo mais, do que alguém que nasceu no lar evangélico que tem 50 anos hoje. Você entende? Porque você tem uma situação ali própria. O que importa é uma única coisa. Você é cristão, de verdade? Você crê no Evangelho? Você crê que Jesus Cristo morreu numa cruz, no seu lugar, e Ele é o seu Senhor e o seu Salvador? Você crê nisso? Se você crê nisso, você tem algo para ajudar alguém que é mais novo que você. Não estou falando, lógico. Eu criei ontem no Evangelho e eu já quero começar a discipular hoje. Não é bem... Calma, calma. Mas depois de alguns meses, 1 ano, 2, já é algo a pessoa já começar a orar em relação a isso, orar para que o Senhor levante outras pessoas, né? Isso é muito importante. Discipulado não é terapia. Qual que é a função da terapia? Seja qualquer terapia, uma fisioterapia, uma psicoterapia, uma terapia de qualquer área. É você ir com um problema e ser ajudado a ser curado ali, certo? O foco do discipulado não é esse. Peraí, então não é para me sentir bem? Não, não é para você se sentir bem. É para você ser exposto à palavra. Eu tenho certeza que qualquer pessoa com qualquer problema, quando exposto à palavra, por mais que de alguma forma, num primeiro momento, essa pessoa às vezes arda um pouco, a longo prazo ela vai se sentir melhor, ela vai ficar melhor, porque ela vai estar absorvendo princípios bíblicos a esse respeito. Mas a finalidade não é simplesmente terapêutica. A finalidade terapêutica é assim, eu quero me sentir bem rápido. Então tem irmãos que vão falar assim, eu estou precisando muito do discipulado porque eu estou muito chateado, estou muito nervoso, estou preocupado. Ah, então tá. Então, por quê? Porque é por causa da doença, da pandemia e tal. Ah, saiu a vacina. Não, irmão, obrigado, eu não preciso mais. Vocês entendem? Isso aí é algo... Eu procuro um médico. Se eu estou com muita dor na minha coluna, eu procuro um médico. Médico, me dá um remédio. Ele me dá um remédio, ele me sarou. O discipulado não é para isso. O discipulado é um vínculo que dura para sempre, muitas vezes. É lógico, a gente não vai ficar, às vezes, sentando quinzenalmente para sempre. Não, não é esse o ponto. Mas não vai ter uma pessoa que você vai caminhar por bastante tempo que não vai ter um vínculo para sempre com você. Ainda que você se fale de vez em quando, uma vez por mês, uma vez por ano, mas você vai ter esse vínculo. Então, o foco não é se sentir bem a qualquer custo, não. Mas é usufruir dessa atmosfera do quê? Comunhão, aprendizado, ensino, né? Basicamente igual, exortação, a gente tem que exortar às vezes o irmão, consolo, às vezes você tem que consolar o irmão, prestação de contas, irmão, isso aqui é muito sério. O que é prestação de contas? Não é para você virar, me passa tudo o que você fez. Mas, por exemplo, eu estou conversando com o irmão a respeito de um ponto específico da vida dele. Por exemplo, digamos que ele é muito nervoso com a esposa e discute demais e tal, e você mostra o princípio bíblico e fala, olha, isso você percebe que está errado, tal, vamos orar em relação a isso, tal. Ok. Semana que vem, o que você vai falar para o seu discipulando? Irmão, e aí, como é que foi com a esposa essa semana? Isso é prestação de conta. Você entendeu? Ah, mas e se ele ficar chateado comigo? A
gente não pode ter esse medo. E outra, para fazer em amor. Aqui não é para... Lembra? Não é o mestre para o discípulo. É em amor mesmo. Aí você vai tratar isso com o irmão. E isso é prestação de contas. É você vê que o seu irmão está num problema, numa luta em determinada área da vida. Você vai ficar sempre tocando nisso para ajudá-lo. Vamos ler junto um livro? Ou você manda uma mensagem para ele de vez em quando. E aí, como é que está essa luta nessa área? Basicamente seria isso a prestação de contas. Duas pessoas olhando para Cristo, tentando se ajudar mutuamente. Assuma a sua ignorância. Ninguém sabe todas as coisas, né? Irmãos, isso é simples e sério. O irmão vem e pergunta, irmão, e tal coisa? Não faço a menor ideia. Vamos procurar junto, vamos perguntar, vamos pesquisar, né? Hoje, tem uma coisa que a gente tem hoje, é acesso, né? A gente tem muito acesso hoje. Então, não queira dar uma de orgulhoso, que sabe tudo. Não, ele nunca saiu sem resposta. Se isso está acontecendo com você, possivelmente você está dando a resposta errada. Isso é problema, e não é isso, não é bom. Qual que é a motivação sua para isso? Não parecer falho? Qual que é o problema de parecer falho? Nós somos falhos, né? O ambiente de discipulado é um ambiente de transparência em ambas as direções. Sem transparência não há discipulado. Bom, você mentir para o discipulado, para o seu discipulador, não faz sentido. A pessoa, eu já ouvi, conhecendo, né, um psicólogo que eu conheço, e uma pessoa próxima a mim, que começou a ir lá e não falava a verdade para ele. O que você está fazendo lá? Tipo assim, não vai ajudar nada. Ou vem conversar com a gente e não... eu estou com uma luta na minha vida. Qual luta? Aí o cara conta uma mentira. Como que eu vou ajudar? Ou vai ao médico e mente para o médico. Tem gente que faz isso porque tem vergonha. Não faz sentido, irmãos. Aí você vai morrer. Mas assim, o que você tem que fazer é assuma. É lógico, isso vai acontecer na primeira reunião. Você vai sentar com a pessoa e já vai abrir toda a sua vida. Não é isso. Mas esse vínculo, conforme ele for se formando, você vai se sentindo à vontade para abrir, para falar. E é por isso que a gente tem que ler a Bíblia. E por isso que a gente tem que ler livros que apontam para a Bíblia. Porque a Bíblia, irmãos, ela expõe mais do que tudo. Você está querendo ser orgulhosão. Aí você abre um texto lá que fala sobre a humildade de Cristo. Isso te constrange. E quando isso te constrange ali, naquele ambiente de transparência, eles falam, irmão, eu não consigo fazer isso. E é ali que a gente vai conversar, que a gente vai orar junto. Não é resolver, porque resolver, quem é o único que pode resolver qualquer coisa, irmãos? É o nosso Senhor. A gente só vai ajudar a pessoa a olhar para o lugar certo. Seja confiável. Confiável. Irmãos, você não pode sair contando o que acontece ali para ninguém. O que acontece nesse relacionamento, né, a gente sabe que profissionais, né, um advogado, um médico, um psicólogo, ele, é uma questão profissional, não pode falar, né, nada do que aconteceu ali. Aqui a gente não tem um vínculo profissional, a gente tem um vínculo muito mais poderoso que esse. É um vínculo de confiança debaixo de Deus. Então, se o irmão confessa algo para mim e conversa, isso tem que ser tratado entre nós dois. Agora, digamos que surge uma situação bem complicada, bem complexa, que eu estava, irmão, eu também não faço a menor ideia. É por isso que a gente está numa igreja. Porque nada impede daí que esses dois irmãos procurem irmãos mais velhos, ou mesmo a liderança, dependendo da situação, falou, olha, acontecendo isso, isso, isso. E se for pecado? É a questão da igreja local. E se for pecado grave? Aí o cara chega e fala, eu estou adulterando com a minha esposa, eu estou contando aqui para você. Então eu tenho esse vínculo, eu não posso... Aí a gente tem que tratar também. E aí a gente vai tratar de que forma? Escritura. O que a Escritura fala? Irmão, você está em pecado, você precisa abandonar isso, você precisa se arrepender, você precisa confessar. Não vou fazer isso. Aí a gente tem que deixar claro para a pessoa que a gente submete a palavra. Fala, olha, a palavra diz, então eu vou procurar um outro irmão e vou vir conversar com você de novo. Daí os dois irmãos não conversou, a gente já falou sobre disciplina aqui. E aí talvez seja algo a ser levado para um presbitério. Mas aqui são situações muito específicas de a pessoa não quero saber, eu estou em pecado mesmo, eu rejeito, eu não quero. É uma exceção, irmãos. Isso aqui não é a prática, isso aqui não é o dia a dia. Isso aqui não é para qualquer coisa. Presbítero Marco, eu fiquei sabendo que o irmão falou para mim lá que ele pecou lá um dia, ele mentiu lá. Vai lá falar com ele. Não é isso. Vocês entendem? É uma situação em que você está tratando com a pessoa e a pessoa se mostra, não quero saber, não quero saber. É uma situação muito específica e muito particular. Em situações complexas, né, que a gente já falou, busquem irmãos mais experientes. E o último, irmãos, é o mais difícil e é o menorzinho. Amor. Aqui não é amor do mundo, não. Não é sentimento. Não é assim, eu sinto uma coisa. Não é nada disso. Você nunca vai conseguir fazer nada dentro da igreja para o irmão de maneira correta
se não for por amor, em primeiro lugar, ao Senhor e depois por Ele. Então quer dizer que que eu já tenho que amar. Irmãos, às vezes amar é uma coisa que a gente aprende muitas vezes. É algo que a gente tem que buscar, é algo que você tem que orar. Senhor, eu quero andar com esse irmão por amor a ele e não para me aparecer. E não para falar, olha, já tem 19 discipulados. Não é por isso. Mas é por amor ao irmão. Se não for por isso, está errado, está com problema. Então eu vou parar? Não, ora. Coloca diante do Senhor. Senhor, me ensina a amar. Porque se você não estiver amando o irmão, aí isso vai virar uma questão religiosa mesmo. Não vejo a hora de dar os 6 meses que eu tinha combinado, acabar o livro, eu já boto passo para frente. Não vai ter vínculo. Não vai ter corpo aí, não vai ter unidade. Então, o amor é algo que a gente deve buscar. Isso em qualquer relacionamento. É isso que vai fazer você chorar com o irmão. É isso que vai fazer você se alegrar com o irmão quando ele tiver uma vitória, porque você se importa de fato com ele. E você se importa não é por causa de uma coisa piegas que as pessoas falam aí, o amor. Não, porque é o amor de Cristo, é um amor que se importa, é um amor que ele, quando demonstrou para nós, levou ele a morrer numa cruz no nosso lugar. Se ele fez isso por mim, por que eu não posso dedicar um pouco do meu tempo ao irmão e amá-lo também? Ele não é digno? Irmãos, quem é digno? Ninguém é. Nós não somos dignos, né? Então isso é algo que a gente tem que buscar sempre. Ainda que no começo você nem conheça direito a pessoa, mas desde o começo você já tem que orar, irmão, Senhor, me ajuda a amar. Eu quero amar, eu quero fazer por amor a Ele, eu quero me importar. Se o cara fala, eu não quero mais seguir, você, beleza, vai embora. Não é para ser assim. Não é para ser assim. E como que acaba o discipulado? Isso para mim ainda é uma luta, irmãos, porque eu não faço há tanto tempo assim, eu tive que mudar de cidade, aí já resolveu vários discipulados meus, né? Não tinha muito o que fazer. Mas isso é uma luta que a gente tem. E muito dessa luta vem da nossa dificuldade em aplicar muitos desses princípios. Digamos, eu tornei o meu discipulando totalmente dependente de mim. Ele não tomou uma decisão sem falar comigo antes. Aí é difícil terminar, não é? O cara fica mais dependente do que qualquer coisa. Então, assim, eu vou citar aqui o texto todo do irmão Mark Dever. A gente falou do amor e ele trata disso no livro. O amor nos permite encerrar relacionamentos de discipulado. O mesmo amor que faz ele ter é o amor que vai permitir que você encerre esse relacionamento, eventualmente. Nós não somos Deus. Não podemos oferecer tudo que a pessoa necessita. Podemos não estar sempre à disposição. As pessoas mudam de residência, nasce outra criança, surge um emprego diferente, as circunstâncias mudam. Talvez as pessoas necessitem de algo que você não esteja preparado para oferecer. Carecemos de um amor que nos humilhe o suficiente para reconhecermos que elas não precisam de nós, mas de quem? De Deus. Se você estiver apontando sempre para o Senhor, não tem problema. Porque no final vai ser natural, irmão. Graças a Deus, você já caminhou, agora você pode andar sozinho. Aí pode surgir uma situação nova lá na frente? Pode. Talvez vai ser outra pessoa que vai tratar isso. Então, assim, esse para mim, isso aqui eu vou falar, irmãos, na hora que eu li esse texto, me deu uma paz tão grande. Tira o peso. E assim, esse peso foi eu que coloquei porque eu sou orgulhoso. O Senhor nunca colocou esse peso em mim, foi eu que coloquei. Carecemos de um amor que nos humilhe o suficiente para reconhecermos que ela não precisa de nós, mas de Deus. E Deus pode nos usar por um tempo e em seguida usar outra pessoa. Qual é o problema? É que a gente é muito orgulhoso. E o que a gente pensa? Não, tem que ser eu. Se não for comigo, vai dar problema. Irmãos, é Cristo, é Deus que cuida. São todos filhos de Deus. Isso é assim com os nossos filhos também, não é assim? Os meus filhos, como que eu trato eles? Querendo resolver cada problema da vida deles? Não, eu educo eles para que eles possam andar sozinhos. Para que chegue um dia eles possam ir embora e não fiquem dependendo de mim para tudo. Essa é a intenção. E esse mesmo princípio está também nesse vínculo do discipulado. Então, irmãos, vocês viram que foi bem prático mesmo, né? Até me estendi um pouquinho mais do que eu gostaria. Mas, basicamente, seria isso. Não tenho todas as respostas, fica bem claro isso, mas, graças a Deus, assim, o que eu queria compartilhar são algumas experiências, algumas perguntas que muitas vezes as pessoas fazem. O que eu falo? O que eu faço? E quando a pessoa me traz um problema assim, Uma outra coisa só, que eu não coloquei aqui, mas que é importante. O discipulado é com aquela pessoa. Então, assim, eu estou tratando com o irmão Fernando, por exemplo. Você vai ser o exemplo, tá, irmão? Estou tratando com o irmão Fernando. Aí ele vem e me traz uma situação que ele está tendo com outro irmão aqui da igreja. Irmão, ele está fazendo isso comigo, ele está falando assim comigo,
tem que fazer alguma coisa com o irmão. Não. Eu estou conversando com você. Isso acontece muito com a gente quando a gente vai conversar com marido e mulher. A mulher traz o problema, mas o meu marido... o seu marido está aqui? Não. Ele está disposto a vir? Não. Então, assim, vou tratar você. O que você pode fazer? Você está servindo como você deveria? Você está agindo como você deveria? Porque muitas vezes a gente tem isso, né? A pessoa, qual é o problema daquela pessoa? São os outros. Eu não posso tratar os outros. Eu não posso apontar Cristo para aquelas outras pessoas. Eu posso apontar para você. E é isso que a gente vai fazer. Mas e o outro? Porque eu só queria mudar se ele mudasse também. Aí já é outro problema que a gente vai ter que tratar então. Não é verdade? Mas então seria isso, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos mostrado o quanto é importante que nós vivamos em comunhão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós estamos vivendo num mundo terrível. A perseguição cada vez é maior. E nesse momento em que a igreja precisava estar mais unida, Pai, mais ela se divide. Isso não pode ser assim, Senhor. A Tua palavra nos ensina isso, mas nós estamos sendo falhos. Então eu quero colocar a vida de cada um dos irmãos que aqui estão, aqueles que ainda não estão aqui, ou que estão acompanhando pela internet, ou os outros membros da igreja que ainda não foram, às vezes, levantados para essa questão, para que isso fique muito claro, que nós precisamos crescer como corpo. Um corpo que seja edificado pelo Senhor, mas que cresça para a Tua honra e glória, olhando para Cristo, um desejo único de glorificar o Senhor. Essa é a minha oração, é isso que eu coloco hoje, em nome de Jesus, amém.